Olá, seja muito bem-vindo. Você sabe resolver esse limite? Você sabe como começa esse limite? E se eu disser que esse limite ele tem uma propriedade, né, em matemática que se repete em vários limites, e você aprendendo a resolver esse limite, você vai resolver, na verdade, diversos limites. Bom, né, eu sou, né, Felipe Iório e vou te ajudar como resolver esse limite de uma forma inteligente, mais rápido, mas ao mesmo tempo com bastante, né, teoria, né, por trás. Então vamos junto. Bom, tudo que você vai aprender aqui, eu quero que depois você tente aplicar e você vai ver o resultado incrível, né, que você vai ter, tá? Vai ser muito mais fácil para você a partir dessa aula. Então vamos a esse limite aqui. Bom, em primeiro lugar, o que esse limite está dando aqui de informação, né, para a gente? Ele é uma potência, ok, já é uma coisa que é incomum em limite, mas que tipo de potência ela é? Então vamos pensar aqui, deixa eu só marcar. Vamos pensar aqui que tipo de potência esse limite me dá, né? Quando eu pego um número que não é nulo, né, seja um número aqui qualquer, pode ser nulo também, não tem problema, melhor ainda, na verdade, e você divide por um x indo para infinito, né? O que acontece quando eu faço essa divisão, né? Ou seja, eu estou distribuindo um valor por infinitas pessoas, por muita gente, tipo 1 bilhão, então 1 bilhão. E aí eu quero, né, dividir 1 bilhão para todo mundo que mora, né, no Brasil. 220 milhões de pessoas. 1 bilhão por 220 milhões de pessoas dá R$ 4. E se eu dividisse pelo mundo, isso iria dar alguns centavos de reais, né? Então, quando eu pego um dinheiro ou qualquer coisa e divido para todo mundo, né, distribuo para todo mundo, evidentemente, como é muita gente, a população muito grande, ainda tende a infinito, então esse valor tende a zero, né? Ele vai para zero. E é exatamente isso, né, que acontece aqui, marcar de outra cor só para ficar mais bonitinho, e é exatamente isso que está acontecendo aqui, né? Eu estou pegando 3 e estou indo, fazendo uma divisão por infinito, vai tender a zero, eu estou pegando 5 e estou fazendo uma divisão por infinito. Pior ainda, né? Que aqui é infinito ao quadrado, né? Ou seja, 1000 ao quadrado dá 1 milhão. Se eu pegar 1 milhão ao quadrado, vai dar 1 trilhão e não 1 bilhão. Cresce muito mais rápido. Tá? Então isso também vai para zero. Então, na verdade, quem está do lado de dentro é apenas 1. Então esse limite, na verdade, ele é 1 aqui na parte de dentro. Tá? E em cima? Em cima é x. X vai para infinito é infinito. Mas, Felipe, por que 1 sobre infinito, 1 elevado a infinito, você chama isso de indeterminado, né? Por que isso é indeterminado, tá? Vou escrever aqui. Por que a gente diz que isso é indeterminado, né? Por qual motivo? Bom, pensa aqui comigo, né? Eu sei que aqui o número que está dentro é maior que 1, tá? Mas imagina que você tivesse um número menor do que 1 dentro. Faz até em outra cor aqui. Imagina que eu tivesse com 0,9, né? E eu tivesse elevado ao infinito, né? O que acontece quando eu faço essa conta, né? Ó, pensa comigo, 0,9 elevado ao quadrado, né? 9 vezes 9 é 81. Então isso dá 0,81. Nota como é que 0,9 está próximo de 1. Ele está a 1/10 de 1, né? A 10 centavos de 1. Quando eu levo ao quadrado, ele já está quase a 20 centavos de 1. Só para elevar ao quadrado. E não é o quadrado que eu vou levar infinito. Então, quanto é 0,9 ao cubo? Isso já dá aproximadamente aí um 0,7. Né? 9 vezes 8 dá 7,2. Então vai dar aproximadamente 0,7. E conforme eu vou elevando aqui, né, é 0,9, né? Conforme eu vou elevando aqui, ó, automaticamente isso vai diminuindo. Cada vez isso vai aumentando o expoente, né? E cada vez isso vai indo mais para zero, tá? Então, a ideia é que se eu tenho um número perto de 1 e ele é menor do que 1, ele vai diminuindo, ele vai se comprimindo e, de repente, indo até a zero, tá? Mas, por outro lado, olha que interessante. Se eu tenho um número maior do que 1, vamos imaginar a poupança, né? Aquele famoso 0,3%, 0,2%, vamos fazer 0,3%. 0,3%, né? 0,3% é 0,3 sobre 100, né? Por 100.
Então, 0,3 sobre 100. Então, é 0,003. É bastante zero, né? Então, a poupança, né, o rendimento aqui de uma poupança em juros compostos, ela é 1,003. Né? Esses são os juros compostos de uma poupança, de um montante fixo ali no início. Se você for vampiro, né, e viver aí 3.000 anos, com certeza esse valor aqui cresce. Né? Ele até tende a infinito, de fato. Tá? Mas é só se você for vampiro. Né? E, em geral, antes dele dar um e-mail, a gente já morreu, né? Já foi para o outro lado. Então, o que eu quero dizer é que esse número é muito perto de 1. Ele é muito mais próximo de 1 do que esse. E já dá infinito, se ele for fixo. Tá? Então, como esse número de dentro não é fixo, porque o x está mudando, eu sei que aqui, nessa parte de dentro, você tem a parte de dentro diminuindo para 1, tendendo a 1. Então, é uma briga, porque o expoente pega essa parte de dentro e aumenta ela, se ela for maior do que 1, o expoente vai aumentando, só que a parte de dentro também está diminuindo. Então, nessa disputa, a gente não sabe quem ganha. Se a parte de dentro vai conseguir chegar em 1 mais rápido, e, portanto, esse limite vai ficar mais próximo de 1, ou se a parte de dentro vai perder para a parte de fora, que é a minha potência, e vai para infinito. E aí esse limite pode dar um número muito grande, ou até mesmo infinito. Então, nessa disputa é que a gente chama de indeterminado, tá? É porque está rolando essa briga entre a parte de dentro e a parte de fora. Então, nessa disputa é que dá indeterminado, tá bom? Bom, beleza, mas como é que eu resolvo, Felipe? Foi muito blá blá blá, mas você não me ajudou aqui a resolver. Então, vamos lá. Como é que a gente começa resolvendo isso? Então, da forma que isso está escrito, é essa indeterminação. E nem eu, nenhum matemático resolve essa indeterminação assim. A gente não sabe fazer, não sabe. Ou a gente vai comparar com o limite fundamental, dava até para dar uma comparada aqui, mas não é trivial assim, tá? Só olhando não compara tão rápido, vou ter que completar quadrado, vai dar um trabalhinho, dá até para tentar fazer. Ou a gente vai resolver isso aqui fazendo a conta mesmo, né? Tentando fazer. Mas qual é o primeiro passo que a gente dá aqui na busca de conseguir resolver isso aqui de fato, tá? O primeiro passo é não ter potência. Ó, Felipe, o exercício é uma potência. Se você for alterar o exercício, né, não faz sentido, né? E é exatamente isso que eu vou fazer, né? Eu vou usar aqui a propriedade de uma função muito importante para potências em matemática, porque ela busca o valor do expoente. É a função logarítmica, tá? A gente aqui está usando o ln, que é logaritmo, né, natural, ou logaritmo, né, neperiano, que é uma homenagem a Neper. Mas por que a gente usa ln? Porque o log na base é o mais natural para tudo que a gente for fazer com continuidade. Tá? Tudo que for trabalhar com o conceito de continuidade em matemática, o log nessa base, no E, é mais natural. Ele vai aparecer de forma bem natural. Tá? Então esse E ele tem essa propriedade mágica aí. Mas eu podia usar log em qualquer base que iria funcionar, porque o log, em qualquer base, tem essa propriedade de pegar uma potência, tá? E transformar num produto. Ele faz essa mágica aqui, tá? Então, toda vez que eu tenho que investigar uma potência, todas as vezes, tá? Todas as potências indeterminadas, eu investigo elas com o log, porque eu não sei resolver potência, nem eu nem ninguém. A gente transforma isso num produto e aí muda o limite, muda a indeterminação. E assim a gente começa a resolver. Mas, Felipe, se eu pegar isso aqui do jeito que tá? E meter um log aqui, assim, do nada, né? Chegou aqui, limite, tô com isso aqui, papapá, log, do nada, assim, enfiei um log no meio do limite só para tirar potência, né? Super espertão que eu sou. Vou botar um outro parênteses aqui, tá? Só porque são dois de fato. Né?
escrever aqui um pouquinho melhor. Aqui está o 1, tá? Aqui está o 5, x ao quadrado, e aqui eu tenho isso. Eu enfiei um logaritmo aqui no nada, né? Eu estou alterando o problema. É verdade, você está alterando o problema. E aí, se alterar o problema, né, é melhor multiplicar por zero, que aí eu já sei que o limite dá zero. Né? Altera o problema, multiplica por zero, dá zero, acabou. Mas não é bem assim, né? Eu posso tentar desalterar depois. Mas como assim, filho, desalterar? Quando eu quero descobrir um número, né, e eu não sei o valor desse número, se a gente pega um número e eleva ao quadrado, a gente alterou o número. E no final eu tiro raiz quadrada, raiz cúbica no caso, né, porque eu falei quadrado e botei cubo o tempo todo, né? Você pega um número e eleva ao cubo, eu alterei esse número. Mas se eu tiro raiz cúbica no final, eu voltei ao número original. E não alterei. Então, o que eu vou fazer é fazer uma propriedade matemática, que no caso é aplicar log em tudo, é fazer o limite com log, e no final passar exponencial. Por que exponencial? Porque uma é a inversa da outra. A exponencial de base E é inverso do log na base E. Uma inverte a outra. Elas se cancelam e morrem, e aí fica apenas a parte de dentro. É a mesma estratégia que eu estou fazendo aqui, só que de uma forma mais avançada. Então eu posso fazer isso, Felipe, aqui dentro, ou seja, eu pego o meu limite e aplico essa estratégia de compor a exponencial com log, porque uma vai desfazer a outra. E é assim que a gente vai fazer? Exatamente. Então, primeiro passo aqui é esse. Primeiro passo que a gente vai fazer essa mistura. Eu vou pegar o E, vou compor com o log, tá? Só para ficar claro, né, esse E está dentro do log, ou seja, o limite agora é do E com o log, e dentro do log, ó, eu tenho a exponencial aí, tá? Dentro do log. Quando eu faço isso, eu, curiosamente, não estou alterando o problema, né? Se o log dessa parte de dentro existe, e ele existe porque essa parte de dentro é um positivo elevado a um positivo, então um número positivo, então o log pode ser aplicado nesse termo de dentro, a exponencial vai desfazer o que o log fez de errado. E eu posso aplicar os dois ao mesmo tempo, porque um está desfazendo o outro. É como a raiz cúbica do x ao cubo. Um está desfazendo o outro. Essa estratégia ela é estranha, tá? Mas ela é realizada todas as vezes. Tá? Eu só consigo desfazer a potência transformando ela em produto com o log dessa forma, tá bom? Bom, beleza. E esse ele vai ficar me incomodando aqui? Bom, ele pode ficar aqui se você não ficar triste, mas a gente pode passar ele para fora porque ele é contínuo, né? Toda função contínua, outra propriedade que a gente muito usa, e nessa situação todas as vezes, a gente pode deixar o e do lado de fora. Ou seja, eu vou fazer o limite e o resultado que o limite der vira a potência do e, né? Então o limite ele entra no e por causa da continuidade que a exponencial possui. Toda função contínua transita de dentro ou fora do limite à vontade, tá? Porque ela não muda o limite quando ela faz essa transição. Então, essa parte aqui, o limite ele entra no e, e aí eu vou apenas fazer o limite do expoente, a resultante disso vai virar o expoente do próprio e aqui, tá? Simples assim. Então eu posso fazer essa transição. Vou fazer igual. Como eu apliquei log para puxar esse x para fora, aqui está dentro do log, tá vendo? Aqui está dentro. Aqui está dentro. Como eu apliquei log para esse x sair daqui, esse x aqui não me ajuda, então esse x vai vir para cá multiplicando o log. Né? Agora a exponencial está do lado de fora esperando, o limite entrou, seria escrito log aqui, mas eu já estou aplicando a ideia de que
isso vai sair aqui de expoente para virar fator do produto, ok? Propriedade de log, acabei de usar. Então, olha que interessante, né? Eu tinha 1 elevado a infinito, o limite disso, tá? Agora eu não tenho mais. Agora, o meu limite mudou. Esquece a exponencial, né? O limite é da parte de que está aqui em cima. O meu limite mudou, ele alterou. O meu limite agora, ele é infinito, né? O x é infinito. Então, infinito vezes... E aqui dá o quê? Esse termo vai para zero. Esse termo vai para zero. Divisões de números por infinito são nulas. E isso tudo dá log de 1. Tá? Log de 1. E o log é o que, gente? O log é a pergunta, a potência que eu tenho que colocar na base dele para obter o número que está dentro. Bom, a base desse log é E. E elevado a qual potência dá 1? E elevado a 0 dá 1. Então o log de 1 é 0. Então, na verdade, o que eu consegui aqui foi fazer com que essa indeterminação virasse essa indeterminação. Tem infinito vezes 0. Olha que curioso. Eu mudei de indeterminação aplicando essa ideia. E eu vou fazer isso todas as vezes que tiver esse limite de potência, tá? 1 elevado a infinito, 0 elevado a 0, infinito elevado a 0. Eu sempre vou aplicar essa ideia para transformar em outra indeterminação que eu saiba fazer. Porque aquela eu não sei fazer. Mas essa de baixo, Felipe, eu também não sei fazer. Tá? Como é que a gente resolve? Então, de novo, nós não resolvemos em matemática dessa forma que está escrito. A gente transforma em divisões. A única indeterminação que a gente sabe resolver em matemática, a gente faz de forma fácil, é a indeterminação com divisões. Então, o que nós vamos fazer também não é resolver essa, tá? É transformar essa indeterminação, tá? Escrevi de novo aqui, né? Em uma divisão. Mas, Felipe, como é que esse produto, que é um produto, né? Como é que isso que você está vendo aí que é um produto, vai poder se transformar numa divisão? Ué, pensa comigo aqui. 2 vezes 3 não é uma divisão? 2 vezes 3 é 6, né? Acho que a gente sabe que é 6. Isso não é uma divisão? Isso não é 3 dividido por 1/2? 3 inteiros. Eu vou dividir eles na metade. No meio. Quantas metades eu tenho? 6 metades. Então, dá 6. Então, todo produto é uma divisão. A gente não está vendo como uma divisão a princípio, mas na verdade ela é. Então, o que eu vou fazer é essa estratégia aqui. Ó. Eu vou pegar esse x que está ali multiplicando. O exponencial está só esperando aqui, né? Vou pegar esse x que está multiplicando ali e vou puxar ele para baixo. Então, eu tenho o meu log, tá? Exatamente aí, ó. 3 sobre x, 5 sobre x ao quadrado, tá? E aí eu vou dividir por 1 sobre x. E aí, essa divisão, olha que fora. Ó, agora está me dando 0 sobre 0. Lembra? Isso aqui não era log de 1, ó. Isso aqui não era log de 1. Log de 1 não é 0. Isso aqui não tende a 0 quando x vai para o infinito, porque é 1 sobre x. Então essa indeterminação agora é 0 sobre 0. Olha que absurdo. Então eu fiz 3 vezes, ó, um processo exponencial com log, tira a exponencial porque é contínua, né? Transformei em outra indeterminação, também não sei fazer, puxo o x para baixo, transformo numa divisão, tudo sem alterar nada, e vira 0 sobre 0.
Então é uma forma de você enxergar. Eu estou enxergando esse problema dessa forma não tem solução, não sei fazer. Transformo esse problema para essa forma, dessa forma, que é o mesmo problema, não sei fazer, transforma esse problema para essa. E agora virou 0/0. E agora eu vou saber fazer. Sabe por que eu vou saber fazer? Porque eu vou aplicar uma coisa extremamente poderosa aqui, que é um canhão, que agora dá para fazer regrinha de L'Hopital. Se tu pensou nisso, já está atento. Agora eu posso fazer regra de L'Hopital. Regra de L'Hopital é um canhão em matemática, né? Eu troco em determinações desse tipo, né, que dão 0/0 ou infinito sobre infinito, né? Ou infinito por infinito. Eu troco elas, que são desse tipo, para esse tipo, derivando o numerador e derivando o denominador. Não usando a derivada da divisão, seria bem pior, né, se usasse. É a derivada de termo a termo, tá? Então, só vou pegar essa parte aqui, vou copiar de novo. Ó. O que eu já tenho, né? Eu já sei que isso aqui, o que a gente tinha na página anterior? Isso aqui é o limite, com x indo para infinito, estava o log da parte de dentro, tá? Não tinha mais a potência, ela veio para fora e eu joguei ela lá para baixo dessa maneira. E agora eu vou usar a regrinha de L'Hopital, era isso que eu tinha. Então, usando a regra de L'Hopital, ó, tá? Aqui regrinha de L'Hopital, escreve como L'Hospital mesmo, né, com essa aí, que é o jeito mais comum de escrever aí. Usando essa regrinha, isso se transforma no exponencial do limite, e eu vou derivar agora o logaritmo disso tudo, tá? X ao quadrado. Vou derivar esse logaritmo e vou derivar 1 sobre x. 1 sobre x é um pouquinho mais fácil de derivar, né? E aí, o que eu vou obter? Ó? Vamos pensar. Primeiro que derivada de logaritmo, tá? Como tem algo dentro do logaritmo que não é apenas o x, né? Eu vou ter que derivar ele. Vai ficar 1 sobre a parte de dentro e a derivada desse termo aqui, tá? E a parte de baixo, que é 1 sobre x, eu posso pensar que essa derivada é derivada de uma potência, ou invertida, enfim. Tendo potência, cai o termo de dentro, diminui, né? E aí eu tenho menos 1 sobre x2, tá? Então, eu sei derivar ambos os termos, tá? Vai dar trabalhinho, mas eu sei fazer. Tá? Então, vou apagar, né? A gente já sabe, só fui lembrar, e agora eu vou fazer. Então, limite, ó, x indo para infinito, tá? Deixa eu só colocar maior, né? Já que eu coloquei o exponencial lá embaixo, melhorar isso aqui, para ficar exponencial, agora sim, limite, x indo para infinito. Na parte de cima do limite, tudo que estava dentro desceu invertido, ó. Tem que multiplicar pela derivada, não tem jeito. Isso tudo está dividido pela derivada do de baixo, que é 1 sobre x, né? Que a gente já viu que é menos 1, ó, menos 1 sobre x2. Ok? Então, temos a derivada pronta, tá? Falta derivar esse terminho aqui, tá? Bom, esse termo, ele tem uma parte que é mais fácil, né? Porque a derivada do 1 é zero, é uma constante, né?
E depois vai ter a derivada desse e desse termo aqui, né? Eu não vou escrever aqui em cima, que não vai dar. Deixa eu só, de repente, apagar então essa exponencial aqui, né? Botar ela mais para cá. Aí a gente, de repente, consegue aí escrever. Perfeito? Agora sim, né? Bom, começamos com a derivada sendo zero. A derivada de 3 sobre x é igual à derivada de 1 sobre x, né? A única diferença é que tem uma constante multiplicando, que é a constante 3, então a derivada é a mesma, tá? Ficou grande ali o 3. E o 5 sobre x ao quadrado é 5x a menos 2, né? Então vai cair o menos 2, vai dar menos 10. E vai aumentar mais ainda o expoente, né? Vai dar menos 2 menos 1, menos 3, x ao cubo, tá? Então essa derivada é esse terminho aqui, que eu vou multiplicar por esse, porque são frações em cima dividida por frações embaixo, tá? Vamos fazer aqui devagar, mas essa é a ideia. Então, ó, tenho o exponencial, tenho o limite aqui, tenho essa inversa aqui que eu não vou fazer a conta nesse momento, né? Vou deixar como ela está aqui, do jeito que ela está, tá? E aqui nós vamos passar um pouquinho do nosso papel, né? Nota que os dois são negativos, tá vendo? Ó, menos e menos, os dois aqui são negativos. Como eu estou dividindo por um outro negativo aqui, ó, olha o que eu tô fazendo, né? Esse termo aqui, ó, menos 3x ao quadrado, tá? Opa. Menos o outro termo ali, que é menos 10, né? Não 5. Menos 10 sobre x3, tá? Quando eu multiplicar isso pelo inverso da de baixo, né? Divisão de frações, olha o que é interessante. Esse termo vai dar o quê? Vai dar positivo, porque o menos vai transformar, e isso vai dar 3x2 sobre x2 e 10x2 sobre x3. Né? E a gente sabe que isso dá para cancelar. Aqui sobra nada, aqui sobra 1. Tá? Então isso dá 3 mais 10 sobre x. Então, o produto com a parte de baixo aqui, ó, pagar, né? Resultou em 3 mais 10 sobre x. Estou usando um pouquinho aqui a parte de lá, tá? Mas foi isso que eu consegui aqui, ó, fazendo essa continha, tá vendo? Separar aqui, ó. Só que eu fiz a continha já da divisão direto aqui, ó, multiplicado, tá? Aí já deu isso, direto. E agora, para finalizar, né? Já dá para finalizar? Já? Ó, olha que interessante. Já dá para finalizar direto. Esse cara dá zero, tende a zero, tende a zero. Ó. Todos esses tendem a zero. O que sobra? 1 sobre 1 vezes 3. Né? Então, na verdade, o que sobra no exercício é apenas a resposta. Vou separar aqui também. Que é exponencial de 3. Exponencial está do lado de fora esperando tudo, né? O limite vai dar 3. 3 mais nada, vezes 1 sobre 1 mais nada. Então, 1 sobre 1, 1. 3 mais nada, 3. Então, resposta exponencial de 3, direto. Tá bom? Viu como é que tem vários passos que se repetem e no final são apenas contas, mas que a gente não precisa resolver todas, porque justamente a gente está com divisões por infinito.
que se anulam. Então a gente vai levando essas divisões, resolve só a parte que nos interessa, né, que é possível fazer o cancelamento, que foi o caso aqui, resolvi só a parte que cancela, e aí a gente chega razoavelmente rápido nessa resposta. Esse problema tem bastante conta, mas com essa teoria, se você aplicar em outro problema que tenha potência, né, você vai ver que essas ideias, essas nossas ideias, vão te ajudar para você ter um resultado ainda melhor. Então, ótimos estudos, e a gente se vê, né, no nosso próximo vídeo. Aplique!